A paz do Senhor, meus irmãos, pastor Sérgio Siqueira em mais um podcast Revelare. E hoje estamos aqui para comemorar o Natal. Eita, Feliz Natal, dia 24 de dezembro, amanhã é Natal. Já chegou, verdade, passou muito rápido. Quero louvar a Deus por mais esta oportunidade e aproveitando aqui, dar um Feliz Natal, desejar Feliz Natal, um beijão para minha esposa, minha família, né, meus filhos, minha nora, meus netos, Deus abençoe. E juntos vamos estar aí em mais um momento de reflexão e revelação da palavra de Deus. Este é o propósito do podcast Revelar, revelar a palavra de Deus. E hoje, como a data nos dá essa inspiração, nós vamos falar sobre o Natal, o nascimento de Jesus, essa festa natalina. Né? Jesus nasceu em dezembro? Essa festa realmente é bíblica? Deve-se comemorar o Natal? O que você acha? Nós vamos estar aqui conversando sobre esse assunto. Quero aqui pedir que você que está assistindo se inscreva no canal caso não seja inscrito, compartilhe, divulga nas suas redes sociais aí, nos ajude a divulgar e também deixa aí o seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta, a sua observação. Costumo dizer a sua reclamação, também pode reclamar, nós somos humildes. Quero louvar a Deus por todos que têm estado conosco. Como é bom estar aqui trazendo ao seu coração a palavra de Deus. O intuito do nosso podcast, do nosso canal do pastor Sérgio Siqueira e o podcast Revelar, nosso intuito é edificar a tua vida com a palavra de Deus. E para isto, para nós trabalharmos essa dinâmica toda semana, eu trago amigos, pessoas que são de qualidade teológica, pessoas que são dedicados à palavra. E hoje, para estar tratando desse assunto junto comigo aqui, eu tenho o evangelista Renato e o evangelista Lucas. São membros da Assembleia de Deus no Ministério Tabernáculo, em que Deus me tem dado a graça de pastorear. E são também professores, foram alunos e hoje são professores do SETAB, Seminário Teológico Tabernáculo, em que sou diretor. Então, quero aí louvar a Deus pela vida desses moços, inclusive quero aqui também, hoje dia 24, louvar a Deus. Eu estive agora nesse mês de dezembro, eu tive a grata satisfação de ser aprovado a minha dissertação de mestrado, meu segundo mestrado, né? Desta feita, eu fiz o mestrado em Xirologia, junto ao Dr. Ilmar, né? Berechit, e também a Faculdade da Flórida. Então, nós fizemos ali e eu fiz a defesa da minha dissertação sobre a flor de Saron, que a gente conhece como a rosa de Saron, que não é rosa, é flor. Eu fiz a defesa da minha dissertação, graças a Deus fui aprovado pela banca examinadora, graças a Deus, e agora tenho o meu segundo mestrado. O primeiro foi pela FAETAD. Pela FAETAD eu fiz o mestrado em serviço cristão, teologia, né, mas voltado a serviço cristão, e agora eu fiz o segundo em xirologia. Pretendo fazer o doutorado. Querendo Deus, próximo ano aí vou estar fazendo o doutorado. O custo não é baixo, mas querendo Deus, alcançaremos para a glória de Deus. Então hoje, queridos, eu tenho a satisfação de estar recebendo aqui os meus amados amigos e irmãos. Eu quero então ouvir a saudação aí. Vamos começar pelo nosso irmão Lucas. Lucas fazendo a sua saudação inicial aí, depois o evangelista Renato. Glória a Deus, Pai do Senhor Pastor, Amém. Sérgio Siqueira. Glória a Deus. Como sempre é um prazer enorme estar envolvido com o Senhor no podcast Revelare, no Instituto SETAB. É sempre bom nós estarmos unidos, né? Unidos na teologia, unidos na obra do Senhor Jesus. E quero nesse momento desejar um Feliz Natal a todos os que nos escutam, que nos veem, nossa família, minha mãe, minhas irmãs, a toda a nossa igreja, Ministério Tabernáculo, Congregação Cavode, meu xodó. Deus possa abençoar em nome de Jesus. É um prazer também estar aqui com esse grupo maravilhoso, com o Renato. Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A nossa congregação ali, a Cavode, em Parque Paulista, né?
que é a primeira dirigente ali, a minha esposa, missionária no SEI, e depois o Lucas está ali auxiliando, né? Graças a Deus, há alguns anos. Já, benção. 10 anos já. 10 anos já, né? Deus seja louvado. Renato, sua saudação, seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor. A paz do Senhor para todos que estão nos ouvindo, né? Nos vendo. Feliz Natal. Desejar um próspero ano novo, um Feliz Natal com a sua família. Também deixar um beijo, minha esposa que está assistindo, minha esposa Liliane, minhas filhas Giovana e Rebeca. Um beijo, Feliz Natal. Parabenizar o pastor pelo esse mestrado, né? Mais Amém. uma vitória, né? É uma luta, mas a vitória é certa. E a gente está aqui galgando para um dia também chegar lá, né? Na graça de Deus. É um prazer, satisfação estar aqui. Nosso evangelista Lucas, pastor Sérgio, a equipe. Desejar um Feliz Natal para toda a nossa igreja, né? Congregamos todos juntos. Amém. Ministério Tabernáculo, congregação, toda a família Tabernáculo aí. Feliz Natal. Glória a Deus. Louvamos a Deus, né? Por estarmos aqui e lembrando os nossos irmãos participantes que devido à data, né? Hoje dia 24, semana que vem dia 31, então nós estaremos a mesma equipe nesses 2 dias, estaremos fazendo o Natal e o Ano Novo, né? Então, você se prepara aí para o Ano Novo, eita glória. Então, amados, hoje nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus e falar sobre o Natal, obviamente. E quando falamos disso, eu lembro desde o tempo de criança, a gente ouvia hinos, poesias, Natal fazia-se muito isso, né? Um dos hinos, aquele cantava-se na Deus e Amor, né? As filhas do Davi Miranda. No 6º mês foi o anjo Gabriel. Eu vou lembrar do semana passada, o pastor que iniciou cantando aí, esses dias atrás, ele iniciou cantando, o podcast começou cantando, não sei se vocês assistiram lá. Não vou cantar não, que aí eu estrago aí ninguém vai querer mais assistir. Vamos desligar lá. Aí o corte vai ser do podcast, eu não vou nem cantar. Mas havia muitas poesias dentro dessa passagem de Lucas, quando o anjo Gabriel visita Maria sobre o nascimento de Jesus, né? O 6º mês de gravidez, eu entendo que o 6º mês aqui, capítulo 1, de Lucas, o anúncio do nascimento de Jesus, no 6º mês, versículo 26, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O 6º mês aqui, este 6º mês, porque Lucas está tratando do nascimento de João Batista. Então, Isabel era estéril e agora Isabel está grávida. E no 6º mês de gravidez de Isabel, que é parente de Maria, o anjo visita Maria e Maria vai conceber pelo Espírito Santo e vai então nascer Jesus. Então, esse nascimento, o primeiro ponto a ser abordado aqui, o nascimento de Jesus, a comemoração do nascimento, que é chamado então Natal. Vem de natalidade, o nascimento de Jesus. O que nós podemos, Lucas e Renato, conversar de início aí sobre o nascimento de Jesus? Porque fala-se 25, nós temos aí 25 de dezembro. Eu nasci dia 25 de março, de repente, né, estamos quase junto lá. Mas 25 de dezembro, Jesus nasceu dia 25 de dezembro? A Bíblia fala isso? Ou qual seria a visão sobre isso? Fala comigo, o que vocês entendem isso? Renato, começa aí essa expressão aí, vamos ver como a gente consegue mostrar para o povo. Se foi dezembro, 25, quando foi, o que a Bíblia pode nos esclarecer sobre isso? Perfeito, pastor. Pastor, a Bíblia não fala sobre datas. Até se nós estudarmos um pouquinho ali a questão geográfica, né? A questão temporal, climática, nós vamos achar outros possíveis meses. Se não me falha a memória, entre março e abril é os meses mais prováveis que Jesus tenha nascido. Dia 25 que nós comemoramos, mas não é a data cravada. A Bíblia não diz sobre isso. Nós vamos, claro, que desenrolar aqui no podcast o porquê de dezembro, né? Por que essa data, mas respondendo à pergunta do senhor, não, a Bíblia não fala sobre isso. Os possíveis meses são março e abril. Pela fala do Renato, essa data provável entre março e abril, né? Essa data aí, por quê? Nós temos alguns pontos que nós podemos observar, né? Dentro do que a Bíblia vai dizer aqui.
primeiro ponto, vamos lá em Mateus, quando fala dos pastores. Os pastores que vieram visitar Maria, né? Os pastores, vamos ficar em Lucas mesmo, já temos Lucas capítulo 2. Capítulo 2 aqui, a partir do versículo 8, Lucas 2, 8. E havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e apacentavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. O que é isso? Isso mostra que é período de verão, não é inverno. Não é inverno. Então, se é período de verão, ou seja, os pastores ficavam com o rebanho no período do verão. Inverno eles não ficavam, eles colocavam o rebanho no aprisco e eles tinham que se acomodar, porque era frio de ter neve e tal, então era muito frio. A noite era muito fria, né? Porque Israel é região desértica. Essa época de abril, março, abril, maio, é época de verão. É época de verão lá. Então, os hemisférios aí, né, o Oriente Próximo, então a gente vê que é diferente do nosso aqui no Brasil. Então, nós aqui, nosso período aqui de dezembro, né? Dezembro aqui é verão e tal. Lá não, já não tem essa época lá de igual. A gente vê, tem neve, tem não sei o quê, não bate com o que está mostrando. Porque você vai para a comemoração do Natal, é comum você ver a árvore de Natal, a geada, né? As neves, a gente vê o trenó lá do Papai Noel lá vindo, né? Aquele bichinho que puxa, que não quer nem falar o nome do bichinho que puxa lá, né? Isso tem mais a ver pelo Natal da cultura dos Estados Unidos. Neve, né? Europa, mas questão não europeu. Aí criaram, né? Nós vamos falar sobre isso. Então, biblicamente falando, não é inverno, é verão. Se é verão, não é período de dezembro. Então, aqui já quebra essa ideia, né? Mas e aí, Lucas, o que mais você poderia agregar dentro disso? Bem, a gente tem uma questão de que o Natal ele é comemorado anualmente, dia 25 de dezembro, na tradição cristã, é celebrada o nascimento de Jesus Cristo. As origens dessa festividade, porém, remontam a comemorações pagãs, né? É a ideia do legalismo, que o legalismo ele traz essa ideia de que o Natal não pode ser comemorado devido ser uma festa pagã, ser repelida, ser envolvida com as festividades pagãs daquela época, por exemplo, como as festas Solstício de Inverno, Saturnália e Natalis Solis Invicti. São as festas que eram comemoradas nessa ocasião do dia 18 ao dia 25 de dezembro, dos anos do segundo século até o quarto século. Ou seja, então, o que nós estamos identificando na sua fala aí, que agregar o nascimento de Jesus, né, com essa festa pagã para juntar uma coisa e outra. Vamos imaginar. Nós temos o cristianismo que quer comemorar o nascimento de Jesus, que quer falar do nascimento de Jesus. E nós temos agora o paganismo que tem suas festas. Então vamos unir. Aí quem faz isso? A Igreja Católica. A Igreja Católica com século IV. Século IV, através do Papa Júlio I. Então, o Papa Júlio I, lá no quarto século, ele vai agregar essa ideia, ou seja, eu agrado todo mundo. Porque era costume da cultura romana, né? O panteão romano, vários deuses, agregar religiões. Não era de se punir por religiões e colocar só deles. Eles agregavam nas suas as religiões de outras denominações. E para expandir o cristianismo, acabou que se agrega. Qual foi a ideia? Tem a festa do Deus Sol, que é a mais falada. Vamos agregar o nascimento de Jesus, para expandir também o cristianismo, que aí o século IV já é o cristianismo já faz parte do Estado. E é uma forma de crescer o cristianismo a partir daí também, agradar e crescer o cristianismo. A intenção dele era que estava crescendo muito as festas pagãs, e a intenção dele era fazer com que a igreja também crescesse, né, nessa data, a ideia de fazer ajuntamentos, festivais,
tentando desmoralizar as festas pagãs, tentando fazer com que as festas pagãs ficassem menos conhecidas e conhecido mais o evangelho, mais o cristianismo. Não propriamente o evangelho, mas o cristianismo, cristianismo. Como religião do império, né? Religião imperial. Então, dentro dessa ideia, aí o que nós vamos abordar então dentro disso? Nós tivemos uma unificação entre uma cultura pagã, uma festa pagã e o nascimento de Jesus, né? Aí criou-se o Natal. Então, isso, vamos dizer, 2 mais 2, 4. Então, nós estamos aqui com um Natal que, primeiro, nós identificamos que não é o nascimento de Jesus, porque o nascimento de Jesus não foi em dezembro, devido ao período climático, já mostra isso. Né? E, segundo, agora, essa festa natalina, esse molde da festa natalina, que também não é bíblico, né? Essa história aí do Papai Noel, da árvore de Natal, igual está ali, essa ideia, o formato da árvore de Natal, o pinheiro e tal, isso também vem do paganismo. Né? Ao longo da história, o Natal ele foi ganhando cada vez mais importância dentro do calendário litúrgico do cristianismo e foi na Baixa Idade Média que a comemoração ganhou importância na Europa ocidental. Durante a Reforma Protestante, alguns grupos, como os puritanos, tentaram combater a influência do Natal, mas sem sucesso. A evolução do Natal e sua difusão pela Europa fez com que novos símbolos fossem sendo adicionados à celebração. Um dos símbolos mais comuns do Natal é o presépio. Né? Se usa muito o presépio. Aquela representação em forma de escultura da manjedoura, na qual Jesus Cristo nasceu lá em Belém. O presépio foi criado pelo frade São Francisco de Assis em 1223. Nesse ano, São Francisco estava em algum lugar no interior da atual Itália, pregando o cristianismo para facilitar a compreensão sobre o nascimento de Jesus àqueles que o assistiam. Ele resolveu construir um presépio. A prática e a sua imagem acabaram popularizando-se e espalhando-se pela Europa. Esse presépio, né? Vamos seguir Francisco aí. Esse presépio que é feito, eu acho até bonito, acho bacana, tem a cultura do presépio em alguns lugares, eles fazem uns, agora então com a tecnologia, né, tem uns bonequinhos lá, muito bacana, eles fazem animações motorizadas com os bonequinhos, né, então é muito bonito, eu acho lindo isso. Tem até em 3D. Em 3D e tal, eu acho muito bonito, mas vamos lá, dentro da ideia do presépio, a ideia do presépio aí. Jesus nasceu na manjedoura, tá? Nós tivemos até temos a ideia de que Jesus nasceu. Na verdade, não era uma manjedoura, era a tenda para a festa dos tabernáculos. Né? O pastor Crivano falou muito isso aqui num dos podcasts passados nosso aí, né? Muito bacana. Mas temos a Bíblia também que diz que era período de recenseamento. Então, era necessário que todos que saíram de Belém, que estão em qualquer outra região do país ou fora desse, tinha que retornar para o seu lugar de origem e ali fazer o censo, o recenseamento que Lucas fala dele, José fez. Né, que está dentro da história. Então, esse recenseamento veio José com Maria, que eram de Belém, né, Maria grávida, tiveram que voltar a Belém, e quando chegaram lá, vindo da Judéia e tal, ali eles entram em trabalho de parto, Jesus nasce. Por estar muito cheio, o que era comum da época, eles vão, então, o único lugar que havia era a manjedoura. O que seria uma manjedoura? É embaixo da casa, né, da pousada, não embaixo da pousada, onde normalmente amarrava os cavalos. Mas por ser período de verão, então o clima está agradável, os animais não precisam ficar ali debaixo, uma vez que aquilo ali era quando estivesse frio. Então podia amarrar os animais em qualquer outro lugar, como é o caso dos pastores aqui. E eles então ampliavam a pousada, preparava essa região, esse lugar onde ficavam os animais, preparava aquilo ali de forma que dava para ficar. Era um preço mais baixo, uma qualidade menor, não era um quarto, mas era um lugar que dava para ficar. E Maria fica ali e ganha Jesus ali. E os pastores, como nós lemos aqui, os pastores visitam Maria nesse lugar, porque os pastores viram os anjos naquela hora que Jesus nasceu. A pergunta é, o que o presépio deixa a desejar
é dos magos do Oriente. Diga-se passagem que eram só os pastores, eles não eram os reis magos ainda. Isso aí, eles os vieram reis depois. magos não chegam ali. Os reis magos vão vir visitar Jesus aproximadamente 2 anos depois, ou até mais. Então vamos observar. E outra coisa, a quantidade de magos. São vários problemas. Não eram reis, eram astrólogos, provavelmente. Eles não eram no número de 3. 3 são os presentes. A Bíblia não diz que eram 3, a Bíblia fala dos presentes. Ouro, incenso e mirra. Né? Nós podemos falar um pouco disso aí no simbolismo espiritual, que nós também presenteamos. Mas a Bíblia não fala que eram 3. Dentro desse presépio aí, o que a gente pode... O pessoal falava que tinha animaizinhos, né? Exatamente pela questão da manjedoura. E entra aquela questão. A manjedoura ficava os animais. Então ali eu até entendo, ter o burrinho, ter o cavalinho, ter o camelinho ali, né? Porque é a região onde o lugarzinho que eles ficavam. Mas não estava, eles tiraram. E as ovelhas, porque aí, vamos lá, são pastores de ovelha. O pastor desceu, as ovelhas descem junto. Mas é fantasia, vamos botar assim. Né? Porque o que havia ali? Pessoas, eles estão num ambiente onde normalmente alugavam para pessoas. Esses pastores aqui, o senhor inclui também homens e mulheres? Naquela época, as mulheres eram pastoras. Havia pastoras, sim, mas eu não creio que as pastoras passavam a noite. Nesse caso aqui, eu não creio que elas passariam a noite apacentando ovelhas. Então, eu creio que seria só homens. Quando os anjos se apresentou, então se apresentou só aos homens. Eu creio que seja só eles. E assim, talvez até porque, e outro ponto, possa ser que não tenha um número muito alto. Talvez 2, 3, uma coisa nesse sentido. Entendeu? Não creio ter muitos pastores reunidos, não. Fala aí, Renato, o que você me fala do presépio? O seu presépio é igual ao nosso ou tem alguma coisa nova no seu presépio? Não, eu até... É o não que você falou aí, o presépio está bem ruim. Não, o seu presépio está bem vazio. Ele falou assim, não. Porque na verdade... Anima esse presépio, é Natal. Bota a música na de Natal verdade... Ele está muito sem empolgação. Olha ali que bonitinho, se empolga, não. Porque conforme o senhor vai falando, a gente vai imaginando, aí pensando as coisas. Rapaz, ele destruiu o meu presépio. Então, Destruiu meu presépio, olha que presépio bonito. Então a imagem que eu tinha era mais ou menos essa aí mesmo. Aí conforme o senhor foi falando a questão de ser um lugar para pessoas que era pago ali, eu nunca tinha pensado nem lido sobre isso. Uhum. Até porque a gente passa tanta coisa para ler, né, que a gente acaba passando desapercebido algumas coisas. E o nascimento de Jesus ali a gente não foca para entender o contexto geral. Uhum. Então o senhor foi falando, eu fui imaginando aqui as coisas, como é que era. Na verdade, eu que destruí o seu. A verdade. Ô, meu pai, tá vendo? Daqui a pouco vai dizer que não existe Papai Noel. Rapaz, vai dar esse lugar que Jesus está nascendo, Belém, ela está localizada onde, pastor? É Israel isso aí ou é Palestina? Então, vamos lá. Se você olhar, Belém de Judá. É todo o território de Israel. É a tribo de Judá, está na região de Judá. É Palestina. É Israel, desculpe. É Israel. Tá? Ele está dentro do território de Israel. Até porque, nós vamos observar, ele nasce, ele é da descendência e a linhagem dele. Né? O texto de Miqueias, se não me falha a memória, Miqueias capítulo 2, Miqueias capítulo 5, versículo 2, diz assim: E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, e de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos até os dias da eternidade. Portanto, os entregará até ao tempo em que está de até ao tempo em que a que está de parto tiver dado a luz. Então o restante de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Então essa área não é Palestina. Não. É e Israel. assim, e até um ponto que os judeus têm dificuldade sobre ser Jesus o Messias, que a ideia deles é que o Messias não seja judeu. Que o Messias seja de uma região não gentio, mas que ele venha de uma região não propriamente de Judá. Nós vamos ver que há essa divergência, essa dificuldades e tal.
Mas isso é um outro ponto. Fala também até sobre a localidade onde Raquel morreu. Uhum. Fala que Raquel chorou pelos seus filhos, fazendo uma menção até por Jesus, na ocasião que ele vai nascer. O lamento de Jeremias, né? Jeremias, quando faz o lamento sobre Raquel, que ele usa o termo, que ela chora a morte de seus filhos e não quer ser consolada, aí Mateus vai usar essa figura. Mateus vai usar essa figura falando sobre a morte dos meninos, né? Das crianças, quando Herodes manda matar. Né? Essa questão aí. Então, pastor, só uma questão. Sim. O senhor falou que... Vai construir outro presépio, né? Não, o senhor falou que os judeus acreditam que o Messias é gentio? Não é gentio, ele seja judeu, mas não vindo de Israel. É alguma coisa nesse sentido. Eles têm judeu que está na diáspora... alguma coisa disso aí, que ele vai vir. Tem até um videozinho aí que eles fazem aí, Jesus pequenininho conversando com os rabinos, aí eles falam sobre isso, ele comenta isso, mas o Messias não vem de Israel, não vem de Judá, ele não vem de Israel, ele vem de fora e tal. Então eles têm uma ideia mais ou menos nesse sentido. Daí o motivo pelo qual talvez o anticristo seja árabe. Ou não vai fugir do que a gente pensa também, no caso. É isso aí. Ele pode ser tanto árabe quanto europeu. Ele não sendo brasileiro, tá bom demais. Se for brasileiro, dá ruim. Se for brasileiro, o negócio fica ruim. Então vamos lá. Quando falamos desse Natal aí, então você vê que desconstruímos a ideia do inverno, né? Já entendemos por que do inverno, se é visão europeia, americana, né? Dentro de uma festa também pagã, a questão dos formatos e tal. O presépio em si também não tem essa qualidade, uma vez que eu posso entender, né, que era comum em casos assim, porque eu estou vivendo um momento, como eu posso dizer, anormal. Né? Eu me lembro, por exemplo, quando eu estive em Camboriú, Balneário, ali em Camboriú, eu estive em Camboriú, que é uma cidade pequenina em comparação a Balneário é top. Enorme. Né? Nobre. Então, Camboriú, no período do Congresso de Missões dos Gideões, né, missionário à última hora, Camboriú, os moradores de Camboriú, a grande maioria, eles saem e alugam casa para caravanas. Então, a Camboriú fica lotado de gente, filho, lotado. Então, muda completamente o sistema da cidade inteira. Da cidade. As duas. Balneário também é muito influenciado por esse período, né? Porque os hotéis ficam todos voltados para o ginásio, né? Para o congresso. Então, você tem ali, as pessoas se adequam ao momento para ganhar dinheiro. Eu tenho uma pousada, eu sei que nesse período agora vai vir gente de tudo quanto é canto para fazer o recenseamento. Então, as moradias não vão ser suficientes. As pousadas poucas que tem, meu irmão, eu vou preparar tudo. Eu tenho um sótozinho lá, que é onde ficam os animais no inverno. Mas está período de verão, para que eu vou deixar aquilo lá ocupado? Desocupava, preparava tudo, então ali eles colocavam também como para alugar, um preço menor, mas alugava, que já era um dinheirozinho a mais que entrava. Já era um recurso a mais. Então, essa estrebaria, como é falada, né, a estrebaria, que é onde os animais ficavam, essa estrebaria era usada em períodos festivos, elas eram usadas, isso era comum da época. Era comum. Então, não é propriamente uma coisa absurda, tá? Como às vezes a gente imagina, poxa, não tinha onde, botou ele lá no meio do galinheiro lá, né, jogou lá no meio dos bichos lá, que a ideia, quando eu era criança, eu imaginava isso, ainda mais que na minha casa a gente criava porco, criava galinha, o vizinho criava cabrito. Então a gente imaginava isso, meu irmão, aquele lugarzinho ali onde tem aquele monte de bicho, botou ali no meio, imagina, carrapato, estrela juntando. Bom, essa questão de Jesus ter nascido da forma que ele nasceu, na forma humilde na qual ele nasceu, vocês não acham que talvez por isso que os judeus desacreditam nele como Messias? Porque nós temos aqui os judeus que crêem em um Messias, não no Messias que tira pecado, mas sim no Messias político. Guerreiro e político. Então, porque você pode ver que até Judas ele veio com essa intenção. Eles achavam, alguns dos discípulos, e até aqueles mais que estavam envolvidos, acreditavam que Jesus fosse agora pegar a espada e lutar a segunda parte da batalha. E vamos libertar o povo
de Israel da escravidão de Roma. Acho que era isso que eles queriam. Ao pensamento dos apóstolos, a corrente teológica, que os apóstolos acreditavam que Jesus iria governar fisicamente. Literal. Ali, né? E eles queriam estar ao lado, né? Uma esquerda, uma direita, para estar do lado de Jesus no governo físico. Jesus teria que ter nascido espiritual. de Herodes, do palácio. Sim, ele tinha que ter sangue azul. No caso, né? No caso, no entendimento dos judeus. Azul, tinha que vir da monarquia. Porque você vai ver que, assim, hoje nós que temos toda a teologia do Antigo e Novo, né, para nós é muito simples, muito fácil falar isso. Muito fácil nós dizermos, os judeus não aceitaram, não entenderam. Poxa, meu irmão, agora eu estou vivendo séculos, milênios de uma orientação, de um ensinamento que eu não podia arredar o pé. Eu tenho uma lei que exige que eu tenho que obedecer. Eu tenho um Deus que é único. Fora dele não há outro. E esse Deus vai levantar um Messias, vai trazer um libertador. Um libertador que vai unificar os 3 ministérios ungidos. Rei, sacerdote e profeta. Meu irmão, aí vem Jesus, que não é da monarquia. O seu nascimento é dentro de uma humildade, a sua vida é humilde. Aí, para piorar, ele vem da tribo de Judá, né? Vamos botar assim, aí vem um judeu, vai dizer, não, ele não é da tribo de Judá, porque se ele é Deus encarnado, a Maria não tem nada a ver com essa geração, com essa geração é José. Mas aí, né, é querer demais, aí eu teria o pecado de José incutido nele, não podia ser o Salvador, ele teria que vir por obra e graça do Espírito Santo. Então, tanto José quanto Maria era da tribo de Judá, ele vem, então, humanamente, da tribo de Judá. Humanamente, ele vem da descendência de Judá. Porém, agora você tem. O sacerdócio dele já complica. O sacerdócio dele já complica. Por quê? Para ele ter o ministério, para ele agregar os 3 ministérios, para ele ser sacerdote, ele não podia ser sacerdote da tribo de Levi. Deveria ser, mas como é que ele vai ser da tribo de Levi sendo da tribo de Judá? Não tem como. Porque, olha como que a coisa complica. Da tribo de Judá vem o Messias para ser o libertador, o rei. Só que da tribo de Levi vem o sacerdócio. Só que agora vem o escritor aos Hebreus, capítulo 7, explicando. Mudando o sacerdócio, forçoso é mudar a lei. Então ele não vem da linhagem, da linhagem de Levi. De Arão. Ele não vem no sacerdócio araônico. Por quê? O sacerdócio araônico é o sacerdote da lei. A lei não justifica, a lei mata. A lei ampliava o pecado, a lei só matava. Aí ele vem do sacerdócio de Melquisedeque. Aí, por quê? Vamos entender isso. Aí vem Abraão e dá o dízimo a Melquisedeque. A Hebreus explica, não há controvérsia nenhuma. É o menor dando dízimo ao maior. Como assim? Abraão é menor do que Melquisedeque? Porque Melquisedeque, ele é Meleque, Zedeque, Meleque, rei, Zedeque, justiça, ele é rei de justiça, ele é rei de Salém, que é Jerusalém, que Salém significa paz. Então ele é rei e sacerdote, que ele vai dizer que é rei e sacerdote, rei de justiça, sacerdócio de justiça e paz, né? Meleque, Zedeque, justiça e paz de Salém, e mudou o sacerdócio, muda a lei, ou seja, Jesus não vem de Levi, ele vem de Arão, não vem de Arão, vem de Melquisedeque, vem de Melquisedeque, muda a lei de Arão, muda essa lei que condena, muda essa lei que mata, traz a lei de justiça e paz. Agora, como que um judeu vai entender isso? Como que ele vai aceitar isso de boa, dizendo, poxa, que maravilha, então até hoje eu vivi isso aqui crendo que era verdade, isso aqui era verdade absoluta, isso aqui nós morríamos por não desobedecer, e agora isso aí só estava apontando para ele. Então, gente, não é simples assim. Como judeu, não é simples. Contrapartida também, já estava na eternidade a igreja, que, dependente se eles aceitam ou não, a igreja está pronta, filho. Até porque os judeus também, né, eles se pegam muito naquela profecia para Davi, que o reino de Davi seria eterno. Então eles acreditariam em um rei que viesse diretamente de Davi. Que o reino de Davi não teria fim. Isso aí. E o que Maria é, e José, né, vamos botar assim, que você vai ver a linhagem, a genealogia a partir de Lucas, né, e de Mateus, você vai ver que elas diferem. Por quê? Uma vem a partir de Maria, Lucas e Mateus vem a partir de José,
né? Falando ali, claro, de ideias de monarquia e sacerdócio. Então você vê aí que é lindo pensar isso para nós, igreja. Para nós, igreja. Agora, nascer um humilde numa manjedoura, né, de uma família pobre, e ele vem proclamando agora uma mensagem libertadora que ninguém nunca tinha pregado, que ninguém nunca tinha sido induzido a isso. Porque, vamos lá, o que Israel pensa em espiritualidade no Antigo Testamento? Não tem. A questão histórica deles também pesa muito para isso, né, pastor? Porque a gente vai ver que eles são sempre oprimidos por povos, nações ao redor, e são sempre libertos por alguém que Deus levanta. Juízes, depois vem Davi, Saul também, né, reinando até um certo momento, e sempre livrando o povo da opressão dos inimigos. Aí vira o Novo Testamento, de uma opressão física, agora vai começar a livrar de uma opressão espiritual. Então foge da história a qual eles tinham vivido até o momento. A opressão que eles estavam passando por Roma, eles achavam que Deus ia levantar alguém para libertar também fisicamente, como sempre foi. Os próprios discípulos, todos eles, os discípulos num todo, em meio ao ministério de Jesus, quando culminou-se na cruz, né, que Jesus ia ser crucificado, eles, até então, a ideia é essa, filho. A ideia é essa, ele vai levantar como libertador esse dínamos, esse poder que nós vamos receber é para libertar. Porque às vezes eu cito aquela passagem de Lázaro, é interessante, quando Jesus ressuscita Lázaro, você vai ver que Marta e Maria, elas estão dentro de uma mesma ideia. Qual seria a mesma ideia? A mensagem de Jesus. Jesus prega na casa delas, onde Maria está sentada ouvindo, né? A mensagem de Jesus foi algo assim tão fora da realidade que eles viviam, que quando Marta e Maria vão conversar acerca de Lázaro que morreu, as duas vêm com a mesma pergunta, com a mesma palavra, ou com a mesma ideia, com a mesma cobrança, porém de uma forma diferente, né? Mas a cobrança é a mesma no sentido de, se tu estivesse aqui, né? Aí você para observar que qual o contexto dessa fala? Meu irmão, que ele pregou lá em casa. Só que o que ele pregou lá em casa, eu não entendi bem esse negócio, não. Eu vou entender. Agora elas vão entender dentro do ato da ressurreição. A gente pega ali em João 3, o Nicodemos. Quando tem a explicação do Espírito Santo ali, né? Que, se eu não me engano, é a primeira fala sobre o Espírito Santo ali, é em João 3, que dá aquela explicação. E João não estava entendendo, Nicodemos não estava entendendo nada. Não entendeu bulufas, ele ficou viajando. Isso que o pastor Sérgio tá falando sobre Lucas 10, é isso? E ligando ele com João capítulo 11, 12. Alguns teólogos, eles afirmam até que muito provavelmente a pregação que Jesus estava ministrando naquela ocasião era sobre ressurreição. Eu creio nisso, eu falo sobre isso. Por quê? Até um dia desse eu ministrei lá na igreja, falei sobre isso aí. A ideia, a mensagem, porque judeu não crê em ressurreição, cara. Judeus, eles creem mais em reencarnação do que em ressurreição. Eu falo. A ressurreição não era. Não cortando o senhor, mas só para dar um adendo. Sim, sim. Me parece que é um tipo de fé escatológica, que ela crê na ressurreição, mas ela crê na ressurreição para o último dia. E Jesus não quer de nós uma ressurreição escatológica, ele quer uma fé atual, para agora, para esse momento. Jesus queria que ela exercesse essa fé agora, mas a fé dela estava para uma fé escatológica. Você observou que Marta, ela tem essa ideia escatológica, né? Eu creio que vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E isso é interessante porque isso não era pregado. Isso não era ministrado. Não era ministrado. Daniel ministrou muito pouco. Muito pouco. Ele não fala sobre essa questão aí, que era uma ressurreição para a vida. Era algo assim, muito supérfluo. Aí ela cita, Jesus disse, Marta, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Agora, você vê a conversa com Maria, que Maria faz a mesma colocação, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. No sentido de, não é cobrança, é reconhecimento de poder de curar. Jesus não questiona ela. Jesus não entra com ela dizendo, poxa, Maria, sua ressurreição é a vida. Se tu crê, não. Jesus já entra direto onde colocaram. Onde ele está? Cadê ele? Aí ela fala, vem ver. Porque ela ouviu a mensagem, ela entendeu a mensagem. Ela recebeu a mensagem. Ela ficou ali sentada no mesmo lugar. E eu creio que ela sentou no mesmo lugar que a Bíblia diz que quando Jesus chegou, que eles informaram, Jesus está lá na entrada da cidade.
Marta levanta e vai ter com ele. Ela quebra o protocolo. O que ela não fez da primeira vez, ela faz agora. Porque não era para ela levantar, era para ela continuar, ela está em luto. Ela levantou e correu atrás dele. Foi lá. Maria, a Bíblia faz questão de dizer, e Maria continua sentada. Eu posso imaginar que ela sentou no mesmo lugar que ela sentou para ouvir Jesus. Eu imagino ela sentada ali pensando, rapaz, a mensagem. Jesus falou isso, isso, isso. Eu imagino como aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, arrepiava tudo, coração ardia. Coisa de crente, né? Coisa de crente. Rapaz, se Jesus estivesse aqui, Lázaro não tinha morrido, cara. Olha o que ele falou aqui que ele ressuscita mortos. Ele falou aqui que ele é a vida. Imagina ela ali remoendo essa mensagem, que é o que está confortando ela. A dor é muito grande, meu irmão. A dor é muito grande. Nada melhor do que você trazer à memória a palavra, você reviver a palavra. Uma das coisas que falta em nós, deixa eu dar um parecer aqui, uma das coisas que falta em nós é sair do culto remoendo o culto que nós participamos. É ouvir uma mensagem que me faz remoer esta mensagem a semana inteira, até ouvir a outra no próximo culto. Maria está sentada ouvindo, Maria remoendo, e quando Jesus... Aí Marta vai lá, faz esse protocolo todo e chega lá, Jesus fala, conversa com ela, depois fala assim, olha, chama Maria para mim. Chama Maria. Você arruma a casa. Maria sentada nos meus pés. Chama Maria para mim. O milagre acontece com Maria. Então, queridos, isso é uma lição para a gente. Esse remoer o culto que o senhor fala, pode fazer menção àquela colocação que o senhor faz dos Salmos, o selar? Selar. Deixar de levantar, deixar de alçar. A pausa, né? Eu paro para adorar. Mastigar aquele culto. Seria isso. Aquela pregação. Isso é lindo demais, isso é lindo demais. Então, vamos lá. A ideia desse Messias, ou esse Salvador, ela se quebra primeiro na simplicidade em que ele nasce, a família pobre, trabalhador, e isso é interessante pensar, porque Jesus era trabalhador, ele aprendeu o ofício, mas eu não instalava o dedo, não saiu uma escada? Isso que eu ia falar agora. Poxa. Passa a semana que vem aqui, camisa tá... Poxa, semana que vem. Mas é o evangelho de hoje, é realmente isso aí que as pessoas estão esperando que aconteça. Ai, você, Natal, amanhã, estala o dedo e vê se chega alguma coisa na sua mesa. Não vai trabalhar, não. Então, querido, Jesus, ele aprendeu o ofício. E isso é interessante até para nós pensarmos. E aí é outro ponto. Jesus nasceu de quem? Maria. Maravilha. A Virgem Maria. Sempre virgem. Maria já teve filhos? Teve filhos. Como que nós podemos também pensar nisso? É Natal. É Natal, pastor. Não pensa em briga, não. Não pensa em briga, não. Mas, gente, vamos lá. E aí? Ela continuou. Tiago é irmão de Jesus, Judas, meu irmão de Jesus. Por que meu irmão? Jesus teve irmão, Maria teve filho, Maria não teve filho. Como é que é isso aí? Marcos capítulo 2. O que tem lá? Vamos ler? Vamos ler. Marcos capítulo 2. Vamos para Marcos 2. Marcos capítulo 2. Se não me falha a memória, capítulo 2. Deixa eu ver se é um antes ou depois. Não, é o capítulo 1. Qual versículo? Vamos lá. A vocação do primeiro versículo. Batismo e tentação. Pedro. É sobre o quê? É sobre os irmãos de Jesus. E agora me perdi, cara. Tá, mas é quando eles falam... Então, mas aí, peraí. Você fala que eles entraram em casa. E Jesus, os discípulos, a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus. Sim, isso é fato. O que o pastor quer saber se veio de... Irmãos. O pastor quer levantar uma bola aqui, uma polêmica. Tá. Vamos lá, capítulo 3. Chegando então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. Marcos capítulo 3, versículo 31. Marcos 3, 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-o chamar. A multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe,
eis que a tua mãe, teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe, meus irmãos, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Ele só não fala meu pai. E aí? E aí o senhor quer saber se esses De filhos quem são são de esses Maria, irmãos? né? O senhor quer saber se esses É filhos isso são que de eu quero- Maria. é isso que eu Se quero José, quando casou com complicar. Maria, já tinha os filhos, Jesus, São filhos só de José? Porque se foram ou se é de José e de Maria juntos. Se foram de José, se fosse só de José, não seria meu irmão de Jesus. Se fosse só de José. Só de José. Porque Jesus, ele é só de Maria. mas aí no caso teria que ter uma outra mulher aqui? Não, mas aí vamos lá. Esses irmãos, é isso que eu quero saber. Porque Se é provavelmente... filho de Maria ou não, que ele quer Isso. saber. Eles são filhos de Maria? São filhos só de José? São filhos de José e Maria? José e Maria. Quando? Pós-Jesus? Ah, creio que sim. Então não é sempre Virgem Maria. Você já está quebrando um dogma aí. É, ué. Você é virgem, varão. Ela não Ó, é continuou. ele que está falando. Ela não continuou virgem depois disso. Não? Não. Tem Nasceu- corrente que fala que sim. Ué, a Que os Igreja filhos eram de Católica- José. A Corrente Igreja católica. Católica toda vai falar isso. Que ele você é casou, virgem. José casou já Virgem velho, Maria. Eles já, até né? usam a expressão Tá, que. aí Eles já, até então usam já que. não vou falar Virgem Maria. Eles até usam a expressão que esses irmãos aqui não é irmãos, é primos. Primos? É, Por quê? eles falam que são primos. O irmão de Maria, o irmão de. Então, mas aí se Mesmo nós... caso de Sara aí. Mas aí vamos pensar o seguinte, é o caso de João Batista. João Batista era primo de Exatamente. Jesus. Só que aí você vai ver que em momento algum ele é tratado ou É. tem tido mesmo um relacionamento nesse E sentido. a expressão para ele muda. Para ele é primo. Se Aqui é nós- irmãos. Agora vamos observar o seguinte, gente. Primeiro ponto que é analisado dentro disso. Primeiro, tudo leva a crer que Jesus é mais velho do que os outros. Tudo leva a crer. Pela forma como ele é tratado, pela forma como ele age. No primeiro milagre de Jesus, você vai ver que os irmãos falam com ele. Dentro de uma postura de que Jesus é mais velho. Pelo Então, fato de José também não querer casar e o anjo aparecer, Jesus é o mais velho. Pelo fato dela ser virgem. Isso aí. Não, mas aí eu digo pela questão dos irmãos. Se fosse filho de José, ele seria o mais velho que Jesus. Se fosse filho só de José. Porque a ideia que é pregada é o seguinte: José é um idoso que já tinha filhos, era viúvo, e ele casa com Maria, uma virgem, uma menina nova, e ele vai casar com essa menina. Tá? A família vai conseguir. E o que alimenta isto é que o José ele só é visto até a apresentação de Jesus. Depois da apresentação de Jesus, não vê mais José. Não, José morre. Eles falam que José morre, o velhinho morreu, aí fica só Maria, porque depois só vai tratar Maria. Dá uma olhadinha em Mateus 1:25, o Evangelho de Mateus. Mateus 1:25. É. E conheceu... Não. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome Jesus. Esse conheceu aqui. É, ter relação sexual. Justamente. Segundo, e teve seu filho primogênito. Se ela não teve nenhum outro, por que primogênito? Todo jeito só teve ele, filho, seu filho único. Acho que esse versículo aí dá um checkmate, né? Dá uma clareada sobre isso. Porque, gente, e o próprio comportamento dos discípulos posteriormente, por exemplo, nós temos Tiago, né, e Judas, que é relatado como os irmãos de Jesus. E eles vão tratar Jesus, o pós-ressurreição, a conversão deles, que eles se convertem após a ressurreição, que até a ressurreição eles têm dificuldade de acreditar que ele é o Cristo, né? Pós-ressurreição, na conversão deles, você vai ver que a forma como eles tratam a reverência com que eles tratam do assunto, né? A reverência como ele cuida do assunto sobre ser filho de Maria, né? E aí você entra por esse contexto. Quando Jesus fala para João cuidar de Maria, porque os seus irmãos não são convertidos, seus irmãos são pequenos, seus irmãos são mais novos. Então o que ele precisava?
de alguém que cuidasse de Maria. Então ele fala, eis aí sua mãe. Mulher, eis aí o seu filho. E diz a história que João assume Maria, a partir dali ele assume Maria, a idosa, né, e cuida dela. Né, vai cuidar dela em todo esse sentido. Amém? Então, Amém. chegamos a esse ponto aí também. Então, eles são irmãos por parte de José e Maria, posteriormente ao nascimento. Então, esse nascimento, nós já vimos aí, então, que ele não nasceu em dezembro, né? Jesus não nasceu em dezembro. Nós vimos aí que é a cultura pagã, né? Nós vimos que o presépio também frustrou o Renato, acabou com o presépio do Renato. Renato não tem mais o presépio bonitinho. Acabou os bichinhos. Renato gostava de botar os boizinhos lá, os bichinhos. Né? As galinhas, tudo embaixo. Né? Botava as galinhazinhas, os boizinhos. Né? Deixa, não bota mais bicho, não vai dar problema. Vamos cortar o nosso podcast. Aí, amados, agora outro ponto dentro dessa ideia de Natal. Então eu posso dizer, um culto pagão? O Natal hoje seria um culto pagão? Eu estaria fazendo um culto pagão? Colocando na minha casa uma árvore de Natal, pisca-pisca, presépio, eu estaria fazendo algo pagão? Como que vocês tratariam isso? Ó, eu fiz uma pesquisa, né? Daqui, ó. Outro símbolo muito comum, né? A árvore de Natal, acredita-se que ela tinha uma ligação religiosa com povos de origem pagã, que as usava como enfeite ou como parte de seus rituais religiosos. Alguns vão dizer até que a bolinha, a bolinha de Natal que coloca na árvore era a cabeça das crianças que eram penduradas, né? Existe também uma forte relação da árvore com práticas realizadas pelos povos dos escandinavos e os germânicos também, que consideravam o carvalho como um símbolo de Thor e usavam pinheiros como enfeites durante o Jol, o festival religioso que acontecia na Escandinávia, exatamente na época do Natal cristão. Acredita-se que essa prática dos escandinavos germânicos possa ter originado a raiz da árvore de Natal. Os historiadores não sabem exatamente onde e quando surgiu essa prática relacionada com o Natal, mas acredita-se que foi em algum momento entre o final da Idade Média e o começo da Idade Moderna, a partir do século XVI. Tem-se notícias de árvores enfeitadas sendo colocadas dentro das residências. No século XX, a prática polarizou-se no Reino Unido e daí espalhou-se para todo o mundo. Também no século XX foram criadas as bolas de Natal, item decorativo que é colocado nas árvores. As primeiras bolas de Natal eram feitas de vidro e surgiram na atual Alemanha. Então, a ideia da árvore de Natal... Provavelmente, né? A mais antiga ideia que tem é do século XVI. A mais antiga. Provável que venha dessa ideia aí. Mas pouco tem a ver com paganismo. Não tem muito envolvimento com paganismo. Então, aí vamos pensar que, independente disso, vamos pensar hoje. Irmãos, já foi definido, já está esclarecido. À luz da Bíblia, Jesus não nasceu em dezembro, 25 de dezembro é festa, né, dentro de um romanismo, árvore de Natal muito menos, a questão do presépio lá, os reis magos, tá? Tudo isso aí é um acréscimo interpretativo. Depois a gente pode até falar dos reis magos mais um pouquinho. Isso. Mas o que é bom pensar sobre isso? Irmãos, Jesus nasceu. Jesus nasceu. Eu não tenho nenhuma outra data para festejar. Né? E eu entendo que o mais importante do nascimento de Jesus é ele nascer no meu coração. A manjedoura humilde fala da minha natureza, sem beleza alguma, sem o que ofertar, sem o que estar preparado para ele. É o simples que eu tenho, é o que eu sou. Mas nessa simplicidade eu permito que ele nasça na minha vida, eu permito que ele se manifeste em minha vida. Então, comemorar o Natal, o comércio que nós temos hoje, e é bom frisar isso, que a data que movimenta mais a economia é o Natal, né? Abaixo do Natal, né? Abaixo do Natal é o Dia das Mães, o Dia das Mães chega perto, mas ainda, né, não é a nível de Natal. Natal é o período em que mais se movimenta a economia.
Claro que aí entra 13º, essas questões férias também, mas é uma época que a própria festa em si, né? A própria festa em si do dia 6, proporciona. do dia 6 de dezembro até o dia 24 de dezembro, é muito, o movimento de dinheiro é muito grande. Comércio, comida, viagens, Isso é muito aí. alto. Pastor, essa pergunta que o senhor fez, questão se é ou não paganismo, né? Depende de como se comemora. Depende de como se comemora. Porque, conforme o senhor mesmo falou, nós não temos outra data. A Bíblia não manda, mas a Bíblia também não proíbe de comemorar o nascimento de Cristo. E depende do que a pessoa está fazendo, comemorando. Porque nós estamos... Qual é o intuito da comemoração do Natal? É o nascimento de Cristo. O que nós poderíamos fazer? É um momento de reunir a família, é um momento de nós nos confraternizarmos, é uma data na qual muitas famílias se reconciliam, Bacana. que brigam o ano todo, chega no Natal, é aquele clima, Natal, né? Para de brigar. Para de brigar. Tem Jesus. muitas instituições que saem na data de Natal para poder alimentar. Faz negócio bonitinho. Muitas instituições que saem na data de Natal para poder alimentar os necessitados, aqueles que precisam, tanto alimento, roupa. Então, vai muito da pessoa que está comemorando. Esticando um pouquinho mais aqui, eu fiz algumas anotações também. Sim. Gostaria de externar um pouquinho, porque geralmente a pessoa fica naquele negócio, né? Festa pagã, festa pagã. Só com o Natal. Aí nós vamos esticar um pouquinho. Casamento. Casamento também é uma festa pagã. Começa não. Casamento é uma festa pagã. Divórcio é pecado. Veja bem. Vai palhaçada. A festa. Rituais e homenagens realizados em prol ao casal, que também é feito numa festa pagã. Dama e padrinho, origem pagã de proteger os noivos de maus espíritos. Anéis, praticados por diferentes culturas e épocas, que pode ter origem pagã. Isso casamento. Eu fiz 3 só. Aniversário, também é uma festa pagã. A celebração de aniversário tem origem pagã, com o objetivo inicial de afastar maus espíritos. Civilizações antigas acreditavam que os espíritos malignos podiam ameaçar uma pessoa. As festas eram uma forma de protegê-la com a reunião de amigos e familiares para desejar coisas boas. A vela, para os gregos, era o oferecimento à deusa Artemis. Para os romanos, para fazer pedido aos deuses, que tem até hoje. Faz um pedido antes de assoprar a vela. Verdade. O bolo redondo foi inspirado na lua, a forma redonda. Eu penso, até hoje não ganhei nada. Não ganhou nada. As velas representam o brilho da lua. Então, as pessoas batem na tecla. O Natal é festa pagana, mas não deixa de fazer a festa pro filho. Hoje não é nem aniversário mais, é mêsversário. Então, é tipo é religiosidade. Fecha os olhos para uma coisa e para as outras pode. Eu nem vou citar aqui a Páscoa, que tem para um cristão o significado. Qual o significado? A ressurreição de Cristo. Mas fala para essas pessoas que falam que Natal é pagão, que não vai ganhar um chocolate na Páscoa. Sem chocolate, pra ver só como é que fica. Fica com raiva e tudo. Então, a gente, às vezes, a pessoa quer olhar para uma coisa, eu sou muito religioso, eu não comemoro o Natal porque é pagão. Mas aí não deixa de fazer o aniversário pro filho, não deixa de... O casamento tem que ter esses rituais, porque senão não fica bonito. A Páscoa tem que ter o chocolate. Então Verdade. Uma ida à farmácia, uma ida ao hospital. Paganismo. Muitos dos remédios que são feitos hoje eram usados foram descobertos por pagãos. O hospital, o tipo de cura, os ritos que eram feitos pelos pagãos. A própria igreja, gente. Vamos para dentro da igreja. A questão de templo, o altar. Roma. Tudo isso é romanismo. Isso é padrão pagão. Se a gente entrar numa viés dessa, numa vertente dessa, pastor, a gente vai ter que vigiar o que come, o que bebe, pasta de dente, shampoo. Se for pensar, nem aqui eu vou ficar. Eu acho que é melhor até eu ir embora, que eu acho que aqui tem paganismo. Se for pensar nisso, vai ter que parar de consumir um monte de coisa. É bala na rua, é um monte de coisa que é oferecida. Lilith, aquela bala Lilith, ou Lilith, como fala, né? Lilith é uma demônia lá de Isaías. Eu não vou falar a marca, não, mas até antigamente o pessoal sai na rua,
passa o dia inteiro aquele calor de 40 graus, 45 graus, toma aquela água que vem aqui com aquela marca, que não vou falar o nome agora, mas embaixo está lá daquela cidade lá de cima, onde muita gente faz trabalho de macumbaria, feitiçaria, né? Nada contra as religiões de ninguém. Mas é a questão da crença. Mas é a questão da crença. Aí o evangélico não pode, o cristão não pode festejar o Natal, mas pode tomar essa água que vem de lá. É marca de roupa, marca de maquiagem. O que eu penso dentro disso. Então vamos lá. A questão do Natal. E diga-se de passagem que o Natal no Ocidente é dia 25. Mas em alguns lugares do Oriente é 7 de janeiro. Pode ser qualquer dia. Dia 1º de janeiro, dia 9 de maio, meu aniversário. Dia 25 do pastor, de março. Em qualquer tempo. A questão é, o que a gente está festejando nesse momento? É a comilança? Então, é isso aí que eu ia citar. Como comemorar o Natal? Porque, gente, vamos lá. Hoje, o Natal hoje. O camarada terminou o Natal, ele cometeu glutonaria, comeu de não aguentar, então entrou a glutonaria, a bebedeira, o cara se embriagou, ficou zuretão lá de tanta bebida, uma delas é o vinho, né? Então a bebida. Você tem, em alguns casos, né, entra orgias. Então, poxa, peraí, eu estou comemorando o nascimento de Jesus, mas de uma forma que eu estou ofendendo a Cristo, ofendendo ao Salvador. Mas um cristão não faz isso não, pastor. Faz. Será? Tem uns cristãos aí que... A glutonaria é... Não, a glutonaria é o povo evangélico. Eu penso muito na questão... Aí entra a Páscoa, mas eu penso muito na questão de você pensar na sua família. O que eu tenho? Meu irmão, eu tenho tantas pessoas, tanto isso aqui vai dar para tantas pessoas, glória a Deus. Agora eu coloco, porque tem que ter, na mesa tem que ter o pernil, tem que ter o chester, tem que ter o peru. Rabanada. Tem que ter, aí entra os doces, rabanada. Só de carne, né? Pudim. O pudim pode faltar, né, pastor? Depois entra doce. Pudim não pode faltar, não. Pudim pode faltar o pudim de pudim leite condensado. Não, de jeito nenhum. Pudim não pode mesmo, não. Tem pudinzinho de leite condensado, coisa gostosa. Então, querido, aquele mousse, né? A gelatina mosaico, vamos preparando aí. Só estou dando a dica, viu? Pavê. Né? Tá entendendo o recado, né? Tá recebendo aí, olha a revelação aí. Então amanhã, poxa, hoje, meia-noite, né? O hábito de ficar até meia-noite, é outra coisa mesmo, eu gosto de começar a comer lá para as 6 da noite, já é melhor. Poxa, rapaz, até meia-noite, misericórdia. Nessa hora é o horário judeu, né? 18 horas já é noite. Judeu, acho que eu já tenho que começar a comer às 18. Aguentando a gente comer até meia-noite. Então, querido, o problema é exatamente isso aí, é como eu estou comemorando. Porque a Páscoa, né, no modelo do Antigo Testamento, Deus vai determinar até o que eles comem. Sim. As ervas, os pães sem fermento, o cordeiro, né, e tinham que comer tudo. Não podia faltar, não podia sobrar. Então, mas ali, no contexto, ali era um tanto para a família. A família comia se não conseguisse, chamasse o vizinho. Chamasse o vizinho. Mas hoje não. Hoje o que os vizinhos não me chamam, não. O que a gente vê hoje... Os vizinhos estão me chamando. O que a gente vê hoje Não, brincadeira. Esse Natal, nós vamos estar na casa do vizinho. Nós vamos comemorar na casa do vizinho. Que benção. É bom dos filhos crescer por isso, né? A cresceu. Mas, Felipe, estamos chegando aí daqui a pouco. Então, comemorar na casa da sogra do meu filho. Olha que benção. Então, querido, hoje, graças a Deus, a gente tem, né, essa harmonia. Mas, querido, o ponto facultativo do Natal é essa questão da aliança, da harmonia, do nascimento de Jesus. Você entender. Porque, gente, poxa, eu não tenho nenhuma outra data que eu comemore, né? E eu tenho hoje uma festa que eu posso fazer uma festa tão bonita, tão bonita. A igreja deveria investir mais nisso. Né? A igreja deveria investir mais nisso, fazer realmente uma festa bonita, né? Uma festa bonita. E o Natal em si, e passar em família. Eu amo esse negócio, passar família tá junto e tal. Então, aproveitar o momento. Agora, eu paganizar isso e não fazer por isso, aí, poxa, esse legalismo religioso, aí, essas coisas. Então, tem todo esse conceito.
Fala aí, Lucas, dentro dessa ideia aí, pode, não pode, como que eu devo, quem defende isso, quem defende aquilo? Deixa eu só dividir com o senhor aqui algo que eu tenho notado muito nos últimos anos, e o senhor vai vir concordando comigo, é a tal da... Obrigado, não. Não. Já mandou que vai vir. Fico querendo reduzir meu pensamento. É a tal da individualidade familiar. É o que eu não vejo na igreja primitiva. É essa forma de festejo. Eu acho, sim, que isso cada família, né, tem que estar reunida meia-noite para desejar Feliz Natal um para o outro, trocar presentes um entre outro, comer um com o outro. Mas eu acho que a igreja em si, não vou falar a igreja mundial, mas a igreja brasileira, né, vamos ficar mais local, a igreja brasileira, ela devia, sim, não vou aqui dizer o nome de placa de igreja, nem igreja de placa, mas todas as denominações em si poderiam, sim, colocar cultos festivos nessa data, do dia 20 em diante, fazendo cantatas, jograis, peças, né, de teatro. E quando eu era da Igreja Batista, se fazia muita peça. Eu sempre era soldado que espancava Jesus, tadinho. Mas nunca fui Jesus, porque ser gordinho, né, não era Jesus. Mas hoje a gente não tá vendo, aí, ó, as delícias do Natal. Mas hoje deu fome, né? Isso aí dá para ter na ceia logo mais. Ô, meu pai. Mas a gente não... Eu como tudo que tem aí. Eu vou obedecer. Glutonaria. Eu vou obedecer o que Jesus falou. Se tu estiver na sua mesa, você come. Então ali eu como um pouquinho de cada um. Você não é igual o Pedro, não, né? Que falou que é impuro, não. Nada desse negócio de impuro. Ali tá tudo puro, tá tudo liberado. Tá tudo liberado. Rapaz, é bom demais. É bom demais. O que eu acho bacana é assim. Então a gente não vê mais essa união da igreja. Da igreja. E pelo contrário, eu não sei se isso pode ser um tipo de apostasia, esse crescimento desse legalismo, tentando impedir o festejo do Natal. Eu não sei se eu posso declarar que isso é um tipo de apostasia. As pessoas tentando minar isso. Daqui a pouco a gente não vai poder festejar Natal. Daqui a pouco a gente não vai poder fazer uma série de conferências, um culto de ação de graça, porque vai dizer que é um tipo de paganismo. É o centralizar somente Jesus, que é o correto, centralizar Cristo em tudo, só que eu posso centralizar Cristo em tudo naquilo que eu estou fazendo. Eu posso fazer um culto de ação de graça por uma cura, mas envolver Jesus nisso. Foi Jesus que me curou. Eu posso fazer um culto de aniversário? Posso, porque Jesus me sustentou durante um ano. Eu posso fazer a festividade da igreja? Pode, porque a igreja é sustentada por Cristo durante todo aquele ano e naquela semana ali, a igreja separou o seu momento para agradecer a Deus pelo ano que se passou. Será que eu não posso mais fazer isso? E dentro dessa fala, eu lembro do que Paulo falou. Paulo vai dizer o seguinte, meu irmão, você vai no açougue, não pergunta na origem da carne, vai lá e compra, meu irmão. Porque se você perguntar, ele vai falar assim, isso aqui é oferecido aos ídolos, aí a sua consciência vai pesar, então não fale, não pergunta nada. Você vai lá e compra. Você pagou, meu irmão, pagou, é seu. Então pode ter sido oferecido a quem for, você comprou. Né? Agora está ali, é um comércio, eu comprei, maravilha, é meu, acabou. Então, o que eu vejo nisso? Meu irmão, se o camarada tem fraqueza espiritual para comemorar, e ele não comemora, maravilha, não comemora, Deus te abençoe e continua assim. Né? Mas eu tenho liberdade de comemorar, maravilha, deixa eu comemorar. Né? Então, eu vejo que a Bíblia, ela está mostrando para nós o seguinte, eu posso ter qualidade naquilo que está sendo posto para mim. Porque dentro dessa visão de paganismo, Lucas, tem até aquela fala de Paulo no Areópago, né, quando ele prega para os atenienses, a figura que ele usa, Deus invisível. o Deus desconhecido. O Deus desconhecido. Da onde é aquela origem ali? Do paganismo. A história daquilo ali é muito bonita. O que Paulo faz é sempre aproveitar as oportunidades para pregar Jesus. Isso aí. Independente de qualquer coisa, ele sempre aproveitava a oportunidade que tinha. Eu cito para os meus alunos, e vou citar uma vez mais aqui, já citei em outros podcasts, o livro, até o pastor citou um dia desse, no podcast também, o livro Fator Melquisedeque.
Ele trabalha em cima disso aí, de pegar cultura já existente em vários países, que os missionários lá chegaram conhecendo a cultura, e quando vieram falar que Deus é esse é o Deus que vocês adoram, de tal forma assim, é o que Paulo usou. É aquela expressão que ele fala, pois nele vivemos, né, nos movemos e existimos. Isso aí. Como alguns dos poetas, ele vai dizer, dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. São duas frases que é usada pelo paganismo. E essa frase, quem fala ela é o filósofo que ele usa aí, tem o nome dele, fugiu agora o nome dele, fugiu o nome, que ele é convidado para... Epimênides. Epimênides, segundo, aí vem o livro Fator Melquisedeque, ele conta essa história, eu achei lindo isso. A Grécia está sendo destruída, há uma peste que está destruindo, matando todo mundo. O que eles fizeram? Clamar aos deuses e nada adiantou. Aí souberam de um camarada que servia a um deus, adorava um deus, que o deus dele podia todas as coisas. Aí trouxeram esse camarada da África, não sei de onde lá, para vir a Atenas, para vir na Grécia para fazer um ritual. E quando ele chega, o que ele faz? Ele chegou lá e pega para as pessoas da cidade, os nobres e tal, marcou no outro dia, pela manhã, bem cedo, subir ao monte. Subir o monte. E levar rebanhos. Aí lá foram as autoridades, os sacerdotes de várias religiões. E quando chegou lá em cima, ele disse, agora solta o rebanho. E pede crianças para acompanhar o rebanho. Em cada lugar que uma ovelha deitar, notifica. A ovelha não deita se ela não estiver totalmente satisfeita. Isso implica que a ovelha não vai deitar de manhã. Aí ele solta. Daqui a pouco uma criança grita de lá, deitou uma aqui. Ele vai lá e sacrifica ela. Sacrificou ela no lugar que ela deitou, ele sacrificou ela. Daqui a pouco gritou de lá, deitou outra aqui, sacrificou. Então vários altares foram feitos para aquelas ovelhas que morreram, foi feito altares, sacrificou ali, fez altares, ficou um monte todo cheio de altares. Aí quando perguntaram ele, mas vem cá, qual o nome que nós vamos colocar? Que Deus é esse que nós estamos sacrificando? Ele vai dizer, por que nome? Ele não tem nome. Nele nós existimos. Nele nós vivemos. Por ele nós andamos. Então ele coloca... E dele somos a sua geração. Somos a sua geração. Por quê? Se eu coloco o nome de Deus, estou dizendo que eu estou criando esse Deus. Eu estou identificando esse Deus. Então ele bota que esse Deus não tem o que se identificar. Ele é. Aí entra a história de Atenas. Por quê? O tempo se passa. Esquecem o Deus do milagre. Esquece o Deus que foi anunciado por Epimênides. Aí, esses meninos que acompanharam, 2 deles agora são anciãos, sacerdotes do templo, e um dia eles passam. E quando eles olham o monte, está tudo destruído. E eles começaram a conversar. Rapaz, tu lembra quando Epimênides falou sobre Deus desconhecido que teve aqui? Que ninguém sabia, ninguém conhecia? E que ali a peste parou a partir daquele sacrifício? Eu lembro, rapaz, eu fui um dos que gritei pelo cordeiro que deitou. Eles foram lá e restauraram um altar. E o altar que eles restauraram, eles colocaram o nome ao Deus desconhecido, que os antigos sabiam de que se tratava. Então, quando Paulo entra no Areópago, o que levou ele a ser aceito no Areópago, que ele começa a pregar, e ele não fala, vocês são idólatras. Eu vejo que vocês são zelosos, porque os altares que foram destruídos, vocês restauraram pelo menos um. Ele chega elogiando. A Epimênides, a ideia de o que Epimênides ensinou e eles fizeram e funcionou, e está dizendo, então é esse Deus que eu estou pregando. Eu estou igual a Epimênides, filho. Eu trouxe um Deus que vocês não conheciam, mas que vocês já adoram. Que ele faz acontecer, ele faz... Então, o Fator Melquisedeque, ele traz esse ensinamento em várias outras nações, em várias outras culturas. Isso acontece quase da mesma forma. Quase da mesma forma. Nós temos em vários países que tinham suas culturas
tem a questão do vira-coxa, né? Que eu venho pregando que a ideia era que um dia vai vir um homem branco com a criança e vai trazer uma palavra de mudança e tal, tal, tal. Tem várias culturas. E ele pega a cultura e dentro da cultura ele prega o evangelho. O apóstolo Paulo, ele vem, me permite, se eu estiver errado, você pode me corrigir, aquela questão, ele vem de, usando essa expressão, ao Deus desconhecido, para provar ali algo maior que a Jesus, da mesma forma que Jesus fez lá em João capítulo 5, né, com o moço que estava no tanque de Betesda. E aí, quando Jesus estava no tanque de Betesda, ali a gente sabe que o texto ali é um acréscimo e tal, mas ali é uma lenda do que acontecia no Oriente Médio. Que toca as águas. Tá. O alpendre, né, no Oriente Médio, tinha muito sobre isso, e alguém passou por ali e levou essa lenda para Jerusalém. Aí Jesus, sabendo disso, chegou até ali, cura o paralítico, provando que ele é maior do que uma lenda. Ele é maior do que uma lenda. E o apóstolo Paulo vem nessa mesma pegada. Né? Aqui é um Deus desconhecido, e eu vou apresentar a vocês agora o Deus desconhecido, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que agora ele se revelou. Rapaz, isso é profundo demais a gente pensar sobre isso. Então, pensar na questão desse empréstimo, vamos usar assim, cultural, hoje o Natal nada mais é do que um empréstimo cultural. Eu não estou pegando um paganismo, eu não estou fazendo um culto pagão. A árvorezinha de Natal que está lá em casa com pisca-pisca, meu irmão, tem nada de paganismo. Né? Tem culto de nada, eu não adoro nada ali. Né? É bonito de se ver. Bonito de se ver, rapaz. Uma casa bem enfeitada é bonito de se ver. Né? Eu enfeitei a minha, só que eu enfeitei só virou uma noite. Gambá passou lá e arrebentou o fio miserável, rapaz. Quebrou, arrebentou o fiozinho do meu pisca-pisca no terraço, aí já não está piscando mais nada lá. Algo que a gente vê muito também, aí a gente pode conversar, é o Papai Noel. Eu ia falar agora sobre isso aí. Nós temos o Jesus, beleza, já acabamos com o presépio, acabamos com o nascimento de dezembro, acabamos... Quem vê até a metade do programa vai achar que aqui é contra o Natal. Vamos lá, então, pode fazer o Natal, faz o Natal. Vamos lá. Agora vamos lá, o Papai Noel. Poxa vida, tão bacaninha. Eu me lembro quando criança. Eu vivi isso quando criança, cara. O meu irmão mais velho, aí o meu irmão Elias, 2 anos mais velho que eu. Isso é bacana, rapaz. Só uma vez isso aconteceu. A família de pobre é triste, né, cara? Pobre sofre. Eu e Elias, meu irmão, 2 anos mais velho que eu, Elias, e um dia, né, meu irmão mais velho, Silas, Deus abençoe Silas, pastor hoje lá pastoreia a igreja auxiliar, né, pastor auxiliar ali em Piratininga. O Silas, junto aos meus pais lá, o Silas falou assim, Papai Noel essa noite vai passar e tal. Aí bota a meia, tinha aquela história de botar a meia pendurada na janela. Colocamos a meia pendurada na janela sapato. Quase não dormi, eu acho que eu peguei uma ansiedade a partir dali. Quase não dormi pensando no capaz que vai estar na minha meinha amanhã. No outro dia está lá o presente, claro que a gente sabia, poxa, o Silas que colocou e tal. Mas foi bacana aquela ideia, né? O Papai Noel passou e tal. Primeiro não tinha chaminé para ele descer, né? Não tinha chaminé em lugar nenhum. Mas, poxa, não vamos botar isso, não cria idolatria, não cria... Eu penso que é uma fantasia na mente de uma criança, né? Do prazer do presente, do prazer de chegar ali e ter algo diferente. É legal, né? Ver a criança fazendo a cartinha, gente, isso aí, cara. Escrevendo o que quer ganhar. Vocês já ouviram falar no santo chamado São Nicolau? Então, o Papai Noel, ele meio que vai surgir dessa ideia. Do São Nicolau, que ele dava presente àqueles que eram mais pobres. Certa ocasião, um homem tinha 3 filhas e ele precisava casar a mais velha. E esse homem não tinha dinheiro nenhum, pastor. Aí o tal do Nicolas, ele passou e jogou uma bolsa de ouro e caiu debaixo da lareira. E aí ele conseguiu casar a filha dele, né, que era o dote. E depois ele vinha... ser feia também, força. Não sei se era feia, não. Tem que estar ouro para casar com ela? Não pode.
Minha esposa, casei de graça com ela. Não, o ouro dava pro pai, significa que ela é preciosa. É preciosa. vai. Né? Fala. E aí, ele vendo a situação dele com as outras duas filhas, ele também fez outras bolsas de ouro e prata e jogou de novo dentro da casa do homem. E aí ele tinha esse costume de dar presente aos que eram mais pobres. E então a ideologia do Papai Noel vai surgir. É claro que tem outros pontos de ignição, dizendo que até paganismo também. Mas o principal é o São Nicolau. É a tal lenda de São Nicolau. São Nicolas, ou Estados Unidos fala Santa Claus. Presenteava, né? Presenteava. Dava presente. São Nicolas faleceu no dia 6 de dezembro de 342 d.C., meados do século IV, e seus restos mortais foram levados em 1807 para a cidade de Bari, na Itália, e atualmente é um dos santos mais populares entre os católicos. São Nicolau tornou-se numa tradição em toda a Europa, é conhecido como figura lendária que distribui prendas na época de Natal. Originalmente, a festa de São Nicolau era celebrada no dia 6 de dezembro com entrega de presentes. Quando a tradição de São Nicolau prevaleceu, apesar de ser retirada pela Igreja Católica no calendário oficial no ano de 1969. Fora isso, ele ficou associado pelos cristãos ao dia 25 de dezembro. Bacana. Então, crente, temos aí o Natal, vamos fazer festa. Né? Vamos fazer festa, nos leva para, né, comer aquele Chester. Peru eu não sou muito fã, não. Eu acho uma carne muito seca. Não sou muito fã, não. Eu gosto dos doces. Eu gosto mais da questão dos doces. Mas se tiver um churrasquinho, né? Um churrasquinho, uma picanha na brasa, tô junto. Né? Deus abençoe. Então, amados, vamos encerrando. Mas já? As horas passam muito rápido, rapaz. Ainda mais quando fala que é comida. Meu Deus do céu. Deu até fome. Vocês parem em comida. Agora que a conversa está ficando boa. Não, e tem um Natal, senão vai apertar. Nós vamos perder o horário do Natal. Nós vamos ficar conversando. Tem que fazer parte 2, então. Ano que vem. Ano que vem a gente comemora de novo. Ano que vem. Ano que vem nós vamos estar aqui de novo, a gente faz. Gente, muito obrigado. Vamos fazer o fechamento aí. Pastor, faz a conclusão. Quero agradecer muito a Deus por essa oportunidade. A gente fica meio nervoso, né, de primeiro, mas depois a gente vai engrenando, né, vai acalmando. Mas é um prazer estar aqui, é um bálsamo pra gente, a gente vai pesquisando. Eu nunca me aprofundei muito nesse assunto de Natal, somente para puxar conversa, né, para puxar assunto. Mas a gente aprende muito lendo a respeito daquilo que se refere ao Natal. E principalmente, quando a gente fala do nascimento de Cristo, a gente tem profecias bíblicas, né? Gênesis capítulo 3, versículo 15, Números 24, versículo 17, Isaías 7,14, Isaías 9, do 6 ao 7, Isaías 11, Miqueias capítulo 5, Oséias capítulo 11, são textos proféticos que anunciam o nascimento de Cristo, anunciam o Redentor, anunciam aquele que um dia morreria na cruz do Calvário por mim, por você, e nos perdoaria, morreria e ao terceiro dia ressuscitaria. Então já é algo que estava no plano de salvação, no plano de redenção, já estava em processo de execução, começou no texto que a gente chama de proto-evangelho, né? Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, né, a intenção do Natal não é você festejar uma árvore, não é você festejar uma mesa cheia de comida, não é você festejar o Papai Noel ou o presente do amigo oculto. Não, não é isso. É você festejar Jesus Cristo, independente do dia que for. De janeiro a dezembro, qualquer dia que fosse, você poderia festejar o Natal. Se no calendário está o dia 25, aproveite, festeje, pegue um texto bíblico, lê com a sua família, faz um culto com a sua família, agradeça a Deus pelo nascimento do seu Filho amado Jesus Cristo, por nós. Então, que em nome de Jesus você possa aproveitar esse Natal, né? Essas horinhas que temos ainda, até meia-noite, dia 24, mais o dia 25, em nome de Jesus. Não ter Deus aquela abençoe. ideia, né? Aquela ideia que se tem, não, comemorar aniversário foi os ímpios, que aí tem Herodes, comemorou, matou João Batista. Teve não sei quem comemorou, não se comemora nascimento, comemora em Jesus é a morte. Meu irmão, os anjos fizeram festa. Fizeram festa. A Bíblia diz que os anjos festejaram a natureza. Eu vou estar festejando, vou estar junto lá fazendo festa. Fala, Renato,
suas conclusões. Agradecer, né, por estar aqui. É uma satisfação enorme, um privilégio poder estar aqui com os meus amigos, meus irmãos, falando um pouco de Bíblia, um pouco de Natal e o principal falando de Jesus. E reitero a palavra do Lucas, né? Vamos festejar assim Natal com foco, né? Com foco. Não é festejar conforme foi falado aqui, festejar por festejar, saber o que está comemorando, festejando, mas sim com foco. É o nascimento de Jesus Cristo. Não é a data, mas é a data que foi selecionada, escolhida. Na Bíblia não fala dia 25 de dezembro, mas é a data que já está escolhida, marcada, tem questão de feriados e tudo mais. É o momento de você sentar com a família, aquele espírito de paz, espírito de amor, reconciliação, perdão. Natal é importante o perdão, já que vai estar com familiares. E saber o real motivo, né? E conforme Paulo fazia, Paulo aproveitava todos os momentos que ele tinha para pregar a Jesus, pregar o evangelho. Ele chegava nas cidades e observava. E depois de uns 2 dias ele pregava, então. Ele não condenava, ele não criticava, mas ele observava a cultura, observava o falar, o pregar, e então ele montava a sua estratégia para poder assim estar trazendo o evangelho. Que nós viemos fazer da mesma forma, trazer o evangelho, trazer o real motivo, o porquê nós estamos ali comemorando com a família e vamos comemorar, ser feliz, que Deus tem mais por nós. Amém. Jesus nunca deixou de aproveitar as oportunidades que ele tinha para pregar. Às vezes alguém chegava para ele com uma pergunta e ele estava ali fazendo a sua pregação, alguém vinha com uma pergunta, ele terminava de pregar e aí respondia o que a pessoa perguntou, mas sempre, ele nunca deixou de falar aquilo que ele tinha para falar, ele nunca deixou de perder, ele nunca perdeu a oportunidade que ele tinha de anunciar o reino que já havia chegado. É o que Paulo fala, né? Pregar a tempo e fora de tempo. Vamos estar ministrando, vamos estar pregando, vamos estar vivendo, vamos fazer festa, vamos fazer o Natal. Gente, muito obrigado. Você que não é inscrito, se inscreva aí, nos ajude. Vamos se inscrever no canal, vamos estar junto aí, tá bom? Participa com a gente. Toda semana, toda quarta-feira e semana que vem estaremos aqui. Quarta-feira, dia 31, essa equipe. Vamos estar de volta aqui. Agora o Lucas menos nervoso, que já vai estar 2 semanas seguidas. Então, que ele vai estar menos nervoso. Deus abençoe. Nosso muito obrigado a todos vocês. Vamos continuar juntos, nos alegrando no Senhor, festejando e uma noite de Natal abençoadíssima. Em nome de Jesus. Que o Cristo nasça em teu coração, que a sua casa não seja apenas uma manjedoura que vai encher de bicho, mas aonde Jesus vai nascer e a festa vai ser linda, a estrela vai brilhar, os anjos vão voar e com certeza o pastor vai estar presente, só me chamar. Em nome de Jesus. Comer pudim. Vamos lá comer pudim. Gente, muito obrigado, Deus abençoe. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Um Feliz Natal. Deus te abençoe em nome de Jesus.